Bom dia, pessoal. Bem-vindos ao Sapinal. Eu sou o Érico, sou da Thomson Reuters. Estamos aqui para conversar sobre a nossa solução integrada ao SAP TDF. O nome da nossa solução é One Source Tax One for SAP. Eu vou guiar vocês aqui na apresentação e um pouco da navegação sobre o nosso sistema. E ao final tem os meus contatos e se precisarem entrar em contato, tirar algumas dúvidas, isso vai ser possível após a apresentação. Vamos lá. Falando um pouquinho sobre Thomson Reuters, para quem não conhece ainda quase nada sobre Thomson Reuters, então, Thomson Reuters é uma empresa originalmente de conteúdo e aqui no Brasil estamos há mais de 30 anos no mercado de fornecer soluções complementares fiscais e de comércio exterior e também para o departamento de legal. Temos muita experiência com softwares fiscais, participamos de projetos de SPED desde 2008, recebemos prêmios por conta dessas nossas soluções de SPED, somos líderes de mercado e temos capacidade global de atendimento aos nossos clientes. Estamos entre as 100 maiores empresas do Brasil, em diferentes ramos de negócio, em diferentes indústrias. Então ali, como vocês podem ver pela apresentação, estamos em 100% das empresas automotivas do país, empresas de energia, de agronegócio, de alimentação, varejo e também de telecom. Como eu disse, a Thomson Reuters, além de uma empresa de conteúdo, é uma empresa também de fornecedora de soluções complementares. E aí, seguindo na linha de falar sobre soluções de tax, a Thomson Reuters tem toda uma plataforma de conteúdo de acompanhamento de legislação, monitoramento de informações legais, de alterações legais, e isso garante que nossas soluções fiscais sempre ficaram de acordo nas diferentes esferas de obrigações complementares, como obrigações municipais, estaduais e federais, o que garante aos nossos clientes uma grande redução dos seus riscos fiscais, né, e tirar todos os problemas e dúvidas com relação a acompanhamento fiscal para essas empresas. Isso dá o benefício também da Thomson Reuters fornecer soluções específicas para cada segmento de mercado, garantindo melhor compliance, melhor governança para todos os nossos clientes, os seus departamentos de tax e também departamentos de legal e de comércio exterior. Tá? Nós contamos com o maior ecossistema tributário do país, com mais de 2.000 profissionais certificados em nossas soluções, o que garante a qualidade dos serviços tanto da Thomson Reuters como solução, quanto dos nossos parceiros fornecendo atividades e serviços relacionados às nossas soluções. Bom, vamos lá, pessoal. Falando sobre a solução Tax One for SAP. A solução Tax One for SAP é uma solução nova dentro do portfólio da Thomson. Nós encontramos essa necessidade dentro dos nossos clientes e para aqueles clientes que querem utilizar ou procuram utilizar soluções SAP com TDF, né, com a plataforma fiscal da SAP, e com isso nós resolvemos, no final do ano passado, no final de 2019, entrar com uma solução totalmente aderente a esse cenário com o TDF. Explicando um pouco como é que é o funcionamento da solução e como é que a gente se encaixa nesse ecossistema SAP, a solução Tax One for SAP, nesse slide aqui, a ideia é apresentar para vocês como é que funciona essa integração, como é que funciona essa conversa com o ambiente SAP com o TDF. Para quem conhece SAP, e estamos no SAPinal, acho que todo mundo conhece SAP aqui, dentro do ERP SAP, desde as versões ECC, Suite on HANA ou S4HANA, que é a mais recente, dentro do ERP, obviamente, você vai encontrar todos os controles que você tem no ERP SAP, controle financeiro, controle de vendas, controle de estoque, controle de produção. E dentro do ERP, você sempre vai ter, pensando no ponto de vista fiscal, você sempre vai ter a escrituração da informação fiscal no ERP. Então isso quer dizer, eu tenho compra de matéria-prima, isso vai ser escriturado dentro do meu ERP. Eu tenho uma venda de produto acabado, isso vai ser escriturado dentro do meu ERP. Então você sempre vai ter a nota fiscal ou lançamento contábil ou saldo contábil no ERP. Isso sempre aconteceu desse jeito com o ERP SAP, tá? E pensando no ponto de vista fiscal novamente e nas escriturações fiscais,
as informações fiscais elas são originadas sempre no ERP, e quando o cliente utiliza o módulo SAP TDF, o SAP TDF ele já visualiza ou já centraliza todas essas informações fiscais, todas essas informações necessárias para a geração de alguma obrigação fiscal. O TDF ele recebe e centraliza todos esses dados dentro da plataforma, dentro do módulo do TDF. Então, o TDF ele tem um alicerce, uma base, que nós podemos chamar assim, que é onde a gente encontra todas as informações que são necessárias para a geração de alguma obrigação complementar. Então, nós estamos falando de nota fiscal, obviamente, e também informações contábeis, saldos contábeis e por aí vai. Tá? O TDF, como solução complementar, como funcionalidade na SAP, ele tem uma outra obrigação, que é a entrega dos arquivos finais dos SPEDs. Então, seguindo nessa linha de raciocínio, o TDF ele entrega o quê? Ele entrega os SPEDs contribuição, SPED fiscal, ECF, ECD, o REINF também, que trata da parte de retenções, e o E-Social, que trata da parte de folha de pagamento. Então, isso daqui seria a obrigação do TDF. Além de receber todas as informações fiscais, ele tem a obrigação, ele tem a responsabilidade da geração dos arquivos finais. Porém, o TDF ele não tem uma ferramenta, ele não tem as funcionalidades para apuração dos impostos. E isso a gente começa a trazer para dentro do processo do TDF a nossa solução complementar, o Tax One for SAP. Então, dentro desse contexto de TDF, o que nós complementamos ou o que nós encaixamos dentro do TDF? Todas as funcionalidades, parametrizações, configurações para que a gente entregue para o usuário final toda a ferramenta para fazer as apurações de impostos, as obrigações complementares não cobertas pelo TDF e a retroalimentação de todos os resultados de apuração para os SPEDs que serão gerados pelo TDF e, por exemplo, também ajustes contábeis, guias de recolhimento, contas a pagar decorrentes de resultados de apuração complementar, nós devolvemos isso para o ERP. Assim, fechando o ciclo do fluxo de dados entre o ERP, o TDF e a solução complementar da Thomson Reuters. Tudo isso para garantir que o usuário da área fiscal ele tenha total domínio das informações que foram geradas no ERP, que se encontram na área fiscal e também daquelas informações que são geradas em decorrência de alguma apuração ou de algum ajuste contábil e também para o pagamento das guias de recolhimento. Tá? Então, isso tudo começa a fazer parte para fechar o ciclo das informações entre as três funcionalidades, tá? Entre o ERP, o TDF e o Tax One for SAP. Então, aqui eu já consegui ter um panorama de como é que essas soluções se encaixam, como é que elas conversam. Isso é muito importante dentro desse contexto. Na hora que a gente começar a navegar, vocês vão ter um entendimento de como é que nós utilizamos essa base de dados do TDF e como é que nós interpretamos e entregamos para o usuário toda a informação que se refere à apuração de impostos e como isso vai refletir, devolvendo essa informação para complementar, por exemplo, os blocos de apuração dos SPEDs, como SPED contribuições, SPED fiscal e o ECF, que todos esses SPEDs eles exigem blocos de apuração e essa apuração é efetuada pela nossa solução, assim como a geração de outras obrigações acessórias não cobertas pelo TDF. Antes de passar para a navegação, vou falar alguns pontos importantes da nossa solução complementar, que são pontos base para o entendimento de como nós desenvolvemos a solução. Então vamos lá. Pensando na solução no Tax One for SAP, a nossa solução é totalmente compatível com as versões de ERP da SAP, desde o ECC até o S/4HANA, ou seja, pensando nas versões mais recentes da SAP, do ERP SAP, nós já somos compatíveis com o S/4HANA, porque a nossa solução é desenvolvida já no modelo de segunda geração, uma tecnologia pós-HANA. O que isso quer dizer? Essa é uma solução que ela já foi desenvolvida dentro dos novos padrões da SAP, seguindo todas as diretrizes e guias de desenvolvimento definidas pela SAP para desenvolvimento em soluções a partir do banco de dados HANA.
Isso também quer dizer que a nossa solução ela utiliza 100% da plataforma Fiori, então ele foi 100% desenvolvido sobre a plataforma Fiori, o que garante e entrega para o usuário final a mesma qualidade, tanto de processamento, que é o banco de dados do HANA, quanto de navegação seguindo o mesmo padrão da SAP. Isso é muito importante para o usuário final, no que diz respeito a ter uma solução nativa dentro do ambiente SAP. Isso faz toda a diferença para quem está partindo para um S4HANA e que é uma solução complementar que segue os mesmos conceitos do S4HANA. O sistema ele é totalmente parametrizável pelos usuários, isso eu vou tentar mostrar na navegação já na hora que a gente estiver navegando na solução. Isso é possível de ver em alguns pontos. O usuário ele sempre vai ter acesso aos racionais, a como que chegou a informação, como é que ele chegou naquele resultado de informação de apuração, como é que ele vai visualizar aquilo dentro de um SPED gerado pelo TDF e como é que ele consegue melhorar ou alterar rotinas e processos de parametrização. Então eu vou conseguir mostrar um pouquinho disso na nossa apresentação. A nossa solução também segue um conceito de desenvolvimento que a gente chama de UI First. Então a navegação ela é muito intuitiva, então a gente leva em consideração a experiência do usuário, como é que o usuário da área fiscal precisa digerir ou interpretar a informação fiscal para melhorar na análise, melhorar a qualidade da informação que ele vai entregar para o fisco, tá? E isso tudo entregando um modelo visual muito simples, muito simplificado, seguindo os conceitos da SAP, o que garante uma curva de aprendizado muito rápida para o usuário da área fiscal. Então não vai haver aquela necessidade de decorar muitas transações, como era antigamente no ERP SAP. Você não tem mais isso aqui nesse modelo com o Fiori e seguindo esses padrões de UI First. O usuário, intuitivamente, ele navega pela solução e encontra a informação conforme ele trabalha isso dentro da área fiscal. A base de dados ela é nativa SAP, isso quer dizer o quê? Dispensa a necessidade de uma interface de carga de dados. Não há integração ou carga de dados de uma infraestrutura como o do ERP SAP para uma outra infraestrutura. Nós usamos a mesma base de dados do TDF, usamos a mesma informação que o TDF utiliza. Isso quer dizer que é a mesma informação do seu ERP SAP. Então não há transformação de dado ou interface de carga. É a mesma base de dados do seu ERP. A solução ela é totalmente escalável, porque nossa solução ela se instala na mesma base de dados, na mesma infraestrutura onde se encontra o TDF. Isso quer dizer que se o TDF crescer, se o ERP crescer, nós crescemos junto, que a nossa solução é um software embarcado junto com o TDF. Então isso garante que não tem uma necessidade de infraestrutura separada, porque, como eu já disse antes, a nossa solução ela se instala no mesmo ecossistema, na mesma infraestrutura do ERP e do TDF, então nós consumimos os mesmos benefícios do crescimento que pode acontecer da infraestrutura do seu ERP e do TDF. Isso é muito bom do ponto de vista de infraestrutura do SAP e de uma solução fiscal. E, não menos importante, é uma solução que já nasce certificada pela própria SAP para trabalhar em conjunto com o TDF. Isso é importantíssimo para que garanta a qualidade das informações que os nossos clientes utilizam dentro da nossa solução. Bom, vamos lá, já falei bastante aqui sobre a nossa solução. Eu vou partir para a navegação, então eu vou trocar aqui de tela. Vou passar aqui para a tela da nossa solução. Então, isso daqui eu vou fazer um logon de novo na nossa solução. A solução ela utiliza o mesmo usuário do ERP SAP. Então, a ideia é que... Deixa eu carregar aqui. A ideia é que o usuário do seu ERP SAP ele terá o mesmo acesso dentro da nossa solução, porque é o mesmo perfil de acesso, é o mesmo logon de acesso para utilizar essa nossa solução. Então, assim, garante, mais uma vez, que nós estamos dentro do ecossistema SAP. O que vocês estão vendo aqui é uma base onde eu tenho habilitadas praticamente todas as funcionalidades atualmente na nossa solução, e eu vou navegar por algumas delas para dar uma
ideia de como é que é o funcionamento, como é que é a nossa solução trabalha em conjunto com o TDF. Eu vou começar por algo bem simples e muito comum das indústrias, que é a apuração de ICMS. Então, o que acontece dentro da nossa solução? Eu vou entrar aqui na apuração de ICMS, lembrando que a gente utiliza a mesma base do TDF, tá? Então, uma vez que o usuário utiliza a solução, que ele navega pela solução, ele vai olhar, por exemplo, para uma unidade fiscal, para uma unidade de negócio da empresa. Nós sempre vamos mostrar, a solução sempre vai mostrar a informação sumarizada, a informação sintética, tá? Então, ele tem aqui sempre o resultado de uma apuração, seja um ICMS saldo credor ou saldo devedor, ele sempre vai ver a informação final ou sintetizada na hora que ele começa a navegar. E aí ele começa a detalhar essa informação à medida que ele entra e começa a fazer um drill down dentro da solução para navegar e entender como é que se chegou naquele resultado. Para chegar naquele resultado, obviamente, tem uma série de configurações para se adequar ao processo de apuração de cada empresa. E eu vou mostrar um pedacinho disso já já, tá? Mas só para vocês terem uma ideia aqui, como que chegou naquele resultado de apuração, para quem conhece de apuração fiscal, esse aqui seria basicamente a última página do livro 9, que é o livro de apuração de ICMS, onde você tem o resultado ou o resumo de tudo que aconteceu dentro daquele período. Então você vai ver aqui, por exemplo, as informações de saída, as informações de entrada, e se eu quiser detalhar essa informação, eu simplesmente clico e ele vai de novo me apresentar mais informações dentro daquele cenário. Uma vez eu posso olhar, uma vez que eu navego na solução, eu posso conferir essa informação ou pelo tipo de operação, como está aqui, ou pela unidade federativa com a qual foi feito o negócio, como está aqui. Eu vou voltar para a operação, que é o mais comum. Então o usuário ele consegue ver quais são os valores acumulados por cada tipo de operação e se houver a necessidade de um detalhamento maior por algum tipo de operação, o cliente ou o usuário ele simplesmente precisa clicar naquela operação e ele vai abrir as notas fiscais que participam daquele mesmo tipo de operação. Nesse caso aqui eu tenho uma única nota fiscal e em mais um clique eu abro a nota fiscal que encontra-se dentro aqui, disponível para analisar dentro do TDF. Tá? Então essa é a mesma informação que foi gerada dentro do RP ou lá na J1B1N ou se for para visualização da nota na J1B3N, mas eu tenho a mesma informação de nota fiscal, as informações do cabeçalho, as informações dos itens da nota fiscal e as informações, obviamente, dos impostos que encontram-se naquela nota fiscal. Tá? Então, se eu precisar conferir essa informação, eu tenho ela a poucos cliques navegando. Para quem não se lembra, eu estava navegando da apuração de ICMS, eu entrei no resumo de apuração e eu estou conferindo um agrupamento de informações e cheguei até o nível da nota fiscal. Então, em 4 cliques, eu saí do meu painel de apuração de ICMS e cheguei em uma das notas fiscais que participam daquela apuração de ICMS. E se eu quiser voltar para o resumo de apuração, eu simplesmente sigo aqui a minha trilha e ele volta para o resumo da minha apuração. E aqui eu volto a analisar a minha informação ou o resultado da minha apuração. Enquanto ele faz essa parte de raciocínio ou de tempo de processamento, vale informar que ele sempre está processando ou lendo as informações do banco, onde ele apresenta aquela parte ali de processamento. Então, de novo, eu voltei para o resultado da minha apuração. Então, vale lembrar de novo que eu falei no começo. Como é que eu cheguei nesse resultado ou como é que eu posso configurar e adequar essa apuração ao meu processo de negócio? Muito simples. Eu entro aqui na parte de configurações, desde que eu tenha perfil e acesso para isso, e eu vou lá e olho algumas das configurações definidas para aquele processo de negócio. Eu vou dar um exemplo bem simples aqui de uma das configurações, tá? Que é, por exemplo, o diferencial de alíquota, que eu preciso detalhar, criar linhas de detalhamento do meu diferencial de alíquota. Eu vou entrar em uma delas. Então, aqui eu estou abrindo a configuração de diferencial de alíquota, onde eu vou
apresentar como é que fica uma das configurações de detalhamento do meu diferencial de alíquota. Aqui no diferencial de alíquota. Eu estou aqui no diferencial de alíquotas, onde eu vou criar uma configuração do diferencial de alíquotas. Então, eu entrei aqui, coloquei uma operação, uma operação do meu diferencial de alíquota, onde eu vou adicionar aqui uma operação que vai detalhar qual é a linha que eu vou criar para aquele diferencial de alíquota. No caso, eu vou criar uma linha de diferencial de alíquota para entradas de imobilizado, onde eu seleciono os CFOPs que devem ser selecionados para aquela configuração. Aqui eu vou selecionar qualquer um desses CFOPs, não são necessariamente os corretos para a parte de imobilizado, mas eu vou selecionar 2 CFOPs aqui, salvar essa configuração e indicar que eu tenho aqui uma identificação do documento de ajuste para dentro da tabela 5.1.1, que é do SPED fiscal. Salvando essa configuração, ele vai me apresentar essas configurações dentro aqui da minha linha. Então eu tenho agora mais de uma configuração, eu tenho uma configuração de uso e consumo e outra de imobilizado, que eu posso sempre voltar e corrigir ou verificar o que tem naquela configuração. Isso daqui, uma vez que seja configurado, o sistema ele vai começar a agir e a interpretar todas as informações que se encaixam ou fiquem adequadas conforme aquela configuração. E isso ele sempre vai apresentar lá no meu resultado de apuração as linhas relacionadas a cada tipo de operação ou cada tipo de detalhamento que eu tenha dentro da minha apuração. Outras configurações que podem ser feitas, por exemplo, seria a de um ajuste automático dentro da minha apuração. Então, eu posso criar ajustes automáticos em que eu indico qual que é o processo de ajuste que eu tenho, que tem que ser determinado na minha apuração, e uma vez que eu crio um modelo de ajuste, a solução ela sempre vai pegar as informações que estão dentro daquele modelo de apuração, daquele modelo de interpretação do ajuste, e ele vai deixar pronto, já preparado, qual que é o ajuste específico relacionado àquela linha. Então eu tenho alguns ajustes aqui, eu vou mostrar um deles, tá? Onde eu tenho lá, por exemplo, a adição de um item automático, onde ele vai criar uma linha em outros débitos com o código de ajuste SP202 e que se refere à diferença de imposto apurada por contribuinte. Então ele indica aqui qual que é o tipo de parceiro, qual que é a série, qual que é o tipo de nota que eu vou criar, e ele sempre vai agir com que as notas que tenham aquele mesmo filtro, ele vai criar um modelo de cálculo e determina como é que é o ajuste que tem que ser feito automaticamente dentro da minha apuração. Vou voltar aqui e de novo vou mostrar o resumo da apuração, e dentro do resumo de apuração eu vou mostrar para vocês alguns desses ajustes que já estavam pré-definidos. Nesse caso aqui eles estão manuais, mas eu posso ter ajustes automáticos conforme aqueles que eu apontei agora há pouco na configuração. Então, uma vez que eu tenho uma configuração de ajuste automático, ele já vem e cria aqui, prepara quais são esses ajustes conforme a minha configuração. E isso não me impede, como tem aqui, de fazer outros ajustes de forma manual, caso seja necessário. Bom, feito o resumo da apuração, feita a apuração ou determinadas as configurações da apuração, eu sempre vou ter um painel onde eu tenho o resultado da minha apuração, conforme vocês conseguem ver por aqui. Esse resultado de apuração, ele vai gerar ao final do mês, a partir do momento que eu encerro a apuração, ele vai habilitar com que ajustes contábeis sejam retornados para o RP automaticamente, e a guia de arrecadação ou documento de arrecadação, ele também possa ser retornado para o contas a pagar do RP. E aí ele vai entrar no fluxo normal de aprovação de documentos e baixa de documentos, que é feito de forma seguindo o mesmo modelo de fluxo dentro do processo de cada empresa de aprovação e pagamentos de documentos de recebimento ou de arrecadação, como nós temos aqui. Tá? Então, fechando aqui a parte de resumo de apuração, o que é importante falar aqui também, uma vez que eu tenho o resumo de apuração, são as informações complementares ou como é que isso vai ser visualizado no arquivo de SPED.
Então, como vocês estão vendo aqui, eu tenho alguns ajustes e eu tenho os resultados da apuração. Se eu abrir o meu arquivo de SPED gerado aqui dentro do meu modelo de negócio, vocês vão encontrar, por exemplo, aqueles ajustes já determinados. E isso tudo faz parte aqui do processo de integração entre as nossas soluções, entre o Texonic SAP e a solução e o TDF, obviamente. Então, deixa eu abrir aqui para vocês verem a geração de um dos documentos de SPED, que eu já deixei pronto aqui a geração. O que é legal aqui também? Aqui nesse caso nós estamos fazendo uma chamada exatamente para o TDF. O TDF ele é responsável por gerar o arquivo de SPED. Nós somos responsáveis por complementar os arquivos de SPED naqueles blocos de apuração. Se eu abrir o meu arquivo de SPED aqui, vocês vão visualizar, por exemplo, dentro lá do bloco E, vocês vão enxergar que eu tenho alguns ajustes conforme estavam determinados. Então, só para visualização, eu tenho aqui um bloco E e vocês vão encontrar, por exemplo, alguns códigos de ajustes conforme eles estavam descritos lá naquela nossa apuração. Então, isso é possível encontrar por aqui. Então, toda a parte de apuração, eu tenho aqui os ajustes de entrada, os ajustes de saída estão abaixo e aqui estão os ajustes de entrada. Então, isso faz com que as soluções elas fiquem amarradas e integradas e o usuário da área fiscal ele tenha completa controle da informação que foi gerada ali a partir da apuração aqui dentro da nossa solução. Bom, vamos lá. Finalizando, saindo aqui um pouquinho dessa nossa navegação, aqui dentro da solução tem mais uma série de outras funcionalidades que podem ajudar o usuário da área fiscal a encontrar problemas que impactem na sua apuração, que impactem ali no seu dia a dia, e isso dá uma melhor qualidade na informação fiscal que será entregue ao fisco. Então eu vou mostrar aqui rapidamente uma das nossas funcionalidades, que é esse dashboard, onde o usuário encontra possíveis inconsistências que podem impactar na apuração, no dia a dia da apuração dos impostos. Então a gente entrega dentro dessa ferramenta uma série de validações de consistências de dados e de checagem das informações, onde o usuário ele vai ter completo controle daquilo que ele precisa atuar para melhorar a qualidade da informação. E, de novo, em cada uma dessas validações é possível detalhar até o nível da nota fiscal, qual que é a nota que tem aquele problema indicado no dashboard anterior. E, mais uma vez, eu entro aqui na nossa nota fiscal. Tá? Então, você consegue sempre, a partir de um dashboard de informações sumarizadas ou sintetizadas, você consegue chegar até o detalhe da informação da nota, sempre entregando painéis que vão auxiliar na interpretação das informações, tudo que eu tive de alteração, quais são as notas alteradas, entre outras visualizações. E também um cockpit de impostos, onde o usuário ele pode encontrar aqui um panorama de tudo aquilo que foi apurado dentro da sua empresa, independente de qual unidade de negócio ele está trabalhando. Aqui eu chego bem ao final da nossa apresentação, eu já estou passando um pouquinho do nosso tempo, e aqui você consegue ver, por exemplo, um painel onde você visualiza de forma sintetizada tudo o que aconteceu dentro da empresa. Voltando aqui para a nossa apresentação, eu consegui dar fazer um catado geral, uma navegação simples na nossa solução, tentando mostrar para vocês tudo aquilo que é o potencial da solução. E se houver interesse de vocês, eu agradeço o tempo e a atenção de todos. Entre em contato conosco, meus dados estão aqui. No final, eu agradeço o tempo de todos aí que participaram da apresentação. E caso tenham interesse de uma informação, uma navegação mais detalhada, por favor, entre em contato conosco, que ficaremos muito gratos, muito felizes de atender os seus pedidos aí e retornar para vocês com uma navegação mais detalhada, informações mais detalhadas sobre a nossa solução. Bom, obrigado a todos aí pelo tempo e bom Saturno a todos.